No Job do dia de hoje vamos falar de verbas. A primeira coisa que a gente vai falar sobre verbas é o seguinte: uma excelente ideia pode salvar uma campanha com pouca verba, mas nenhuma verba salva uma campanha com uma péssima ideia. A segunda coisa é que o cliente está com um ideal na cabeça dele, mas a verba dele não funciona para aquele ideal. Antes de você ter qualquer ideia de você botar a mão na massa, você procure saber quanto que o cliente pretende gastar com aquilo, para que você não perca tempo trabalhando horas e depois você chegue lá e o seu trabalho vai por água abaixo, porque o cliente não vai poder pagar por aquilo, vai para uma gaveta e fica lá no limbo das ideias publicitárias que nunca serão publicadas, né? Então, depois que você sabe quanto o cliente tem de verba, apresenta a ideia no RAF, apresenta a ideia antes de começar e a partir para a ideia final. Quantas vezes eu já peguei e perdi horas, às vezes dias, produzindo lá um layout no Photoshop, no Illustrator, produzindo o layout final, e na hora de apresentar para o cliente a campanha, quando chega lá, o cliente veta a campanha, não aprova a campanha, por mais que você argumente e tudo mais. Então, um grande segredo é você apresentar essa ideia, ver se aquele é o caminho antes de você começar a criar, e principalmente escutar o que o cliente tem para falar, botar ele no processo. Uma outra armadilha sobre verba que você não pode cair é a seguinte: o cliente procurou você por indicação, ou ele viu que uma empresa que ele gosta muito está fazendo publicidade com você, ele diz: cara, vocês fizeram um trabalho fantástico para fulano, para a empresa de ciclano, quero que vocês façam a comunicação da minha empresa. Você vai lá e faz uma campanha para o cara começa a dar pitaco na campanha, aí você se pergunta: poxa, mas ele não me contratou porque ele queria uma empresa para fazer com que a comunicação dele fosse tão boa quanto daquele cara que ele viu que é legal, que ele gostou e tudo mais? Não, ele não quer isso, ele quer contratar você para satisfazer o ego dele. E aí você tem duas opções: ou ele te paga muito bem para satisfazer o ego dele, ou você diz assim: meu amigo, todas as pessoas vão dar opinião e vão querer se meter no processo criativo. Cabe a você, profissional, se posicionar ou não. Vão ter coisas que você vai ter que engolir, outras você não vai engolir, e assim você vai montando a sua carreira até chegar a um ponto que você não vai precisar mais fazer isso. Tem o cliente A, o cliente B, o cliente C e o cliente D. O cliente A é aquele cara que entende o que você faz e ele quer pagar por isso. Existe muita gente por aí assim, só que cada design tem um cliente que merece, ou seja, você precisa procurar esse cliente. Ele não vai aparecer de bandeja na sua mão. Você tem o cliente B, que é aquele cara que ele não entende muito bem o que você faz, mas ele tem dinheiro para poder bancar a verba. O que você faz com esse cara? Você educa ele aos poucos. Você mostra para ele a importância da comunicação e do que você faz. Cliente C. O cliente C é aquele cara que entende o que você faz, mas ele não tem muito dinheiro para bancar o negócio dele. Aí você tem a opção de se arriscar e andar junto, fazer uma parceria e dizer: não, vamos junto, a sua marca é boa, o seu produto é bom, eu quero crescer junto com você. E como ele entende bem de comunicação, ele não vai se meter naquilo que você faz. E aí vocês podem crescer juntos. Que é aquele cliente que não entende o que você faz e não tem dinheiro para pagar. Que o trabalho de educar ele vai ser enorme. Normalmente esse cliente você ou acaba indicando ou acaba tentando explicar para ele aquilo que você faz, né? E mostrando para ele que ele ainda não tem dinheiro para pagar por aquilo, mas ele pode começar aos poucos. Você pode dar uma ajuda para ele inicial, de repente fazer um trabalho inicial para ele, para ver se ele deslancha. Não abra mão do valor que você dá no seu trabalho. Na hora que você abre mão desse valor, você está fazendo com que o mercado fique um pouco pior para todo mundo. Precisa saber o preço, o valor do seu trabalho, e você precisa se posicionar em relação àquele valor. Se você pega e dá um desconto de 30%, de 40%, de 50% no valor inicial que você passou, o seu valor inicial está furado, você não sabe nem o que você está fazendo. Tantas horas para pegar o briefing, tantas horas para fazer alterações, tantas horas para criar, tantas horas para finalizar, tantas horas para tratar a imagem. É esse número de horas? Quanto que é o valor da minha hora? É tanto? Multiplica e cobra o valor certo. Ah, mas está muito caro. Não, aí você explica: esses são os valores da minha hora. Não está caro em relação a quê? É muito importante que no orçamento você passe muito bem discriminado tudo que você está fazendo ali e quanto que custa cada coisa. Olha só tudo que eu vou ter que fazer aqui para criar esse logotipo. A criação de um logotipo, cara, ela envolve pesquisa de fontes, ela que não é fácil. Ela envolve pesquisa de símbolos, ela envolve a criação de um conceito simbólico, gráfico, ela envolve estudo de cores, criação do manual da marca, aplicação da marca em superfícies, em peças diversas. É um trabalhão a criação de um logotipo, um bom logotipo. Se você não pode pagar esse valor, a gente tira alguma peça daqui, a gente não usa imagem, a gente
tira alguma coisa daquilo ali para que fique mais barato para você, mas eu não dou desconto. Isso é o mais importante. Se você conseguir se posicionar desse jeito, você está sendo profissional. Você pode comprar um carro com menos itens, né? Você tem o modelo de entrada, o intermediário e o avançado. Você pode fazer isso com a sua arte também. Ó, para fazer a criação, a campanha, também. Para fazer algo para resolver seu problema só agora, que vai tirar todo esse resto aqui, fica mais barato para você. Por que você não faz isso agora e depois você faz outra coisa? O argumento de venda é tão importante quanto a ideia que você teve. Lembra? A capacidade de comunicar uma ideia é tão importante quanto ela própria e de vender ela também. Então, na hora de precificar, pensa nisso. E, para fechar esse assunto sobre verba, tenha sempre em mente de que verbas medíocres, resultados normalmente medíocres. Quanto vale o teu tempo, o teu trabalho, o teu suor e seu esforço? E qual é a capacidade que você tem de mostrar para o cliente que isso vale? Fica aí a dica. Obrigado por ter assistido mais esse Job do Dia.